Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de sistemas operacionais e na aula de hoje nós veremos os tipos de sistemas operacionais e também a estrutura interna deles. Tipos de sistemas operacionais a gente considera em relação ao compartilhamento do hardware. Nós começamos falando dos sistemas monoprogramados ou monotarefas. E um exemplo bem clássico é o MS-DOS. Então, o que é um sistema monoprogramado ou monotarefa? É aquele sistema que permite que um programa esteja ativo em um dado período de tempo e permaneça na memória até seu término. Em outras palavras, os sistemas monoprogramados não deixavam a gente utilizar vários programas ao mesmo tempo. Enquanto o programa estava sendo executado, os outros programas não poderiam estar trabalhando. Então eu teria que terminar o programa e para eu executar um outro. E um outro caso, se eu tivesse fazendo uma operação de impressão, por exemplo, o meu computador ficaria nessa operação de impressão até acabar toda a impressão. Só depois eu poderia usar novamente o meu programa. O que deixava a minha UCP ociosa. Para resolver esse problema, surge os sistemas multiprogramados ou multitarefas. A diferença é que ele mantém um programa, mais de um programa, simultaneamente na memória principal para permitir o compartilhamento efetivo do tempo da UCP com os demais recursos. A solução dos sistemas multiprogramados foi justamente permitir que a UCP não ficasse ociosa. Ou seja, você divide o tempo de execução da UCP pelos vários programas, né? De uma maneira mais simples, imagina que eu tenho programa 1, programa 2 e programa 3. E eu tenho aqui a minha UCP. Então eu executo o programa 1, depois dou ao CP, processa um pedaço desse programa, depois eu processo o programa 2, a UCP vai processar um tanto desse programa, depois eu vou lá e processo o programa 3, processo um tanto desse programa, e aí depois eu volto para o programa 1 e continuo processando o programa 1 e vou fazendo essa troca, né, entre os programas e a UCP, como se fosse aquele velho jogo da dança das cadeiras. Exemplos que usam sistemas multiprogramados: o Linux, o Windows, né? Aqui é o Linux, o Windows e o Unix. Vamos falar da monotarefa. Então, o processador
memória e periféricos permanecem exclusivamente dedicados a um único programa. Recursos são mal utilizados, entretanto, é fácil de ser implementado. Por que eles são mal utilizados? É justamente a questão que eu falei, que a UCP fica ociosa. Ou seja, ela fica presa num programa só. Enquanto esse programa não terminar, eu não posso executar outro. Então funciona assim. Meu programa, eu vou criar um novo programa, eu vou iniciar a execução, ele vai ser executado. Quando está em execução, ele já está na UCP realmente sendo executado. E aí eu tenho término. É sempre assim. Sempre um novo programa é executado e término. Outro programa é executado e término. Então eu sempre tenho um programa por vez, né? Enquanto esse programa não terminar, eu tô preso ali. O processador, memórias e periféricos são exclusivamente dedicados a um programa. Opa, aqui repetiu o mesmo slide. Então, como que acontece isso? Né? Como que acontece a multitarefa? Eu tenho meu processador, tenho a minha memória, tenho o meu disco, o controlador de disco, que é a parte da placa-mãe que vai gerenciar o meu disco, e o barramento é onde as informações vão trafegar entre o processador, memória, disco, memória e assim por diante. Então, inicialmente, eu tenho a carga do código na memória, que é o número 1. Ou seja, vamos supor, está aqui o número 1, eu vou pegar um arquivo que está aqui e ele vai ser mandado para a memória. E aí, os dados desse programa são carregados na memória, aqui. Certo? Depois disso, há o processamento, né? Eu vou pegar esses dados, eu vou verificar qual que é a tarefa que eu vou fazer com esses dados, né? Processamento, consumindo dados, produzindo resultado. Então eu vou pegar esses dados, esses dados vão vir para cá, vão vir até o processador, aonde é o processador que vai trabalhar com esses dados. Depois que ele resolveu, né, que ele produziu resultados, esses resultados vão novamente para a memória. E aí, o término da execução do meu programa, eu vou pegar os resultados que estão aqui e vou devolver, vou gravar novamente para, vamos supor assim, o arquivo em disco. É assim que a monotarefa funciona para qualquer programa, tá? Quando surge a multitarefa, historicamente falando, a ideia era você otimizar esse processo, né? Então a ideia da multitarefa é dividir a memória em diversas partes, né, que a gente chama de partição, e a gente alocava cada parte dessa a um serviço, que pode ser um programa, né? Serviço em inglês, job. Então, antigamente, a gente falava que os programas que iam ser executados, que a máquina, que o computador ia produzir, a gente chamava ele de job. Então, aqui eu tenho job 1, job 2, job 3. Então, a minha memória era dividida assim, uma parte para o sistema operacional, depois para os programas que eu queria que meu computador processasse, tá? Então, mantinha-se a memória simultaneamente uma quantidade de serviços suficientes para ocupar 100% do tempo do processador, diminuindo a ociosidade, né? O hardware é que protegia cada um dos serviços contra o acesso indevido de outros serviços. O que quer dizer isso? Imagina que você tem, vamos supor aqui, eu tenho o programa 1, tenho o programa 2, aí eu tenho aqui a minha memória. O
programa 1 é alocado nesse endereço de memória aqui. Vou pôr aqui P1. Vamos supor por alguma coisa que tenha acontecido, eu executei o programa 2 e o programa 2 vai ser alocado no mesmo endereço de memória. E isso não pode. Então, nessa época, o hardware cuidava de uma maneira para que isso não acontecesse. Hoje, quem cuida disso é o sistema operacional. Então, surge o que a gente chama de pseudo-paralelismo. O que é um pseudo-paralelismo? O que é um processo? O que é o paralelismo? É quando você tem vários programas e vários UCPs e você processa um programa em cada UCP. O pseudo-paralelismo funciona da seguinte maneira. Eu vou ter, vamos supor que eu tenho programa 1, programa 2, programa 3. E eles vão ser executados. Tá? Nessa época, a gente chamava isso de job. Ou seja, programas que serão executados. Mais para frente, na próxima aula, a gente vai usar outro nome. A gente vai chamar isso de processo. Tá? Por isso que eu coloquei processos aqui e P1, P2, P3. Então, o que é um processo? Eu vou falar isso na próxima aula, mas só para adiantar, é um programa em execução. Então, como que funciona a multitarefa? Eu ia dividir os meus processos pelo tempo do processador. Ou seja, eu ia dividir o tempo do processador pela quantidade de processos que eu ia executar. Então, isso aqui funcionava da seguinte maneira. Eu ia executar o processo P1 até aqui. Esse ponto de parada é o tempo a UCP vai dar o mesmo tempo para cada processo. O P1, P2, P3. Deu o tempo que a UCP permitiu que o P1 processava, eu começo o processo P2. E o processo P2 vai sendo executado, legalzão, e aí chega o fim do tempo que a UCP dá para o processo P2. Aí ele vai para o P3. O processo P3 vai sendo executado até terminar esse tempo aqui que a UCP dá para o processo P3 ser executado. Como o P2 não terminou, a UCP pega o P1, o processo P1 não terminou, ele pega o P1 aonde parou e aí ele continua a execução daí. E eu vou fazendo essa troca entre todos os programas que são em execução naquele momento. Como parece que eu tenho uma UCP só, mas para os programas parece que eu tenho várias UCPs, várias processando ao mesmo tempo, a gente chama isso de pseudo-paralelismo. Porque é um paralelismo, só que é pseudo por quê? Porque eu tenho uma UCP só. Eu divido ela pelos vários processos que eu tenho naquele momento. E eu tenho o paralelismo físico ou paralelismo real. Qual é a diferença? Para cada processo, eu tenho uma UCP. Olha assim, o CP1 vai processar o P1. O CP2 processa o P2. O CP3 processa o P3. Então ele vai executando tudo ao mesmo tempo. Né? Se caso, vamos supor nesse caso aqui, eu tenho P1, P2, P3, só que eu tenho só a UCP1, né? A UCP1 e a UCP2. Eu não tenho a UCP3. Eu tenho 3 processos. O que vai acontecer? 2 processos vão estar rodando em paralelo e um dessas UCPs, o terceiro processo, vai entrar como pseudo-paralelismo. Tá? Então, vamos supor que está aqui P1 nesse, P2 nesse, só que eu tenho ainda o processo P3. Aí o processo P3 pode entrar ou aqui ou aqui. Por exemplo, pode entrar aqui.
Nesse caso, essa OCP vai trabalhar como pseudo paralelismo. Quem define aonde, aqui é 3, onde o 3 vai entrar é o próprio SO. Então o SO vai falar, entra nesse ou entra nesse. Não tem uma regra, tá? Bom, então, multitarefa, vários programas dividem os recursos do sistema. Recurso do sistema. O que você tem que entender o que é recurso do sistema? UCP, memória e dispositivos de entrada e saída. Aumento da produtividade dos seus usuários. Por quê? Porque a OCP ela não fica mais ociosa em um programa só. Redução de custos a partir do compartilhamento de diversos recursos do sistema, né? Esse custo é custo computacional e também custo financeiro, né? Porque em vez de ter vários computadores, eu podia ter um supercomputador e vários usuários usando esse supercomputador. Bom, exemplos que vieram com computadores que a gente tem multitarefa. Esse cara aqui é o que a gente chama de mainframe. Esse cara aqui é o que a gente chama de estação de trabalho. E esse aqui é o famoso desktop. Né? Hoje todos esses computadores vão trabalhar com a multitarefa, né? Na ordem de grandeza. Mainframe são computadores parrudos, super potentes, tá? Estação de trabalho são computadores, são os primeiros computadores que teve mais de um processador, e o desktop é os computadores que a gente usa. Como que funciona o ciclo de vida de um programa em execução? Então eu vou criar um programa, esse programa vai ser carregado na memória e aí eu vou dar um estado de pronto para ele. Aqui está pronta, mas seria pronto. E aí, toda vez que o programa estiver pronto, ele vai ser executado. Ser executado quer dizer que ele está na UCP. Pode acontecer duas coisas aqui. Duas coisas. O programa pode terminar a execução, e aqui termina e finaliza, ou pode acontecer algum evento externo, ou um evento ocorreu. Por exemplo, vamos supor que meu programa está aqui, né? Pá. E aí esse programa manda um arquivo para a impressora. Tá? Quando isso acontece, eu tiro o programa da UCP e mantenho ele suspenso. Tá? Execução suspensa. Por quê? Para a minha UCP não ficar ociosa. No momento que a impressora terminar, vamos supor, vou apagar aqui, eu terminei essa execução da impressora, acabou o material que ele ia imprimir, o que vai acontecer? Opa! Perdão aí. O meu programa que estava aqui, ele volta para pronto, tá? E se a minha UCP estiver livre, ele vem para cá para continuar a execução. Outra coisa que pode fazer eu suspender o meu programa. Então, criei o programa veio para pronto, de pronto ele foi aqui
para executando na UCP. Se por acaso o tempo da UCP para esse programa em execução não for suficiente, o que acontece? Ele vem, a gente suspende ele, outro programa vem para o lugar, tá? E aí ele vai para pronto. Quando a UCP estiver livre, ele volta para cá, tá bom? Vou falar disso mais adiante. Bom, quando dois ou mais processos estão simultaneamente no estado de pronto, lembra que o processo é um programa de execução, eles competem pela CPU ao mesmo tempo, né? Então, aí cabe ao SO escolher qual executará escalonamento. O que é escalonamento? Vamos supor que eu tenho processo 1, processo 2. E aqui eu tenho a minha memória, tá? Beleza. Esse processo vai ser executado aqui. Porém, esse processo aqui foi dado o mesmo endereço de memória. Mas como o P1 está aqui, ele não pode ir para o mesmo endereço de memória. Então, o que acontece? Eu tenho que, se não tiver mais memória livre, eu tenho que esperar P1 terminar. P1 terminou. Tá? E aí P2 vem para cá. Isso é o que a gente chama de escalonamento. Quem faz esse controle é o sistema operacional. Nós temos dois tipos de processos, tá? O que eu chamo CPU bounds, que é o processo que vai usar muita UCP, e o que é um famoso processo I/O bounds, que é o processo que realiza entrada e saída. Entrada e saída é impressão, leitura de disco, gravação em disco e assim por diante. E eu tenho processos que usam os dois, é CPU bounds e I/O bounds. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Imagina que a gente tem um código aqui, um código em C. Então eu tenho int A igual a 10, int B igual a 20 e int C A mais B. E eu finalizo meu programa aqui, certo? Tudo bem? Beleza. A variável A vai valer 10, a variável B vai valer 20 e eu quero que a variável C seja a soma das duas. Veja, eu não usei nenhuma entrada e saída, eu estou usando só computação. Então, aqui eu tenho um CPU bound, ok? Agora, imagina que eu tenho isso aqui. Printf porcento D não. Printf aquele famoso olá mundo. Ok? Fecho meu programa aqui. Isso aqui é um I/O bound. Agora, vamos lá. Se eu tiver int A, scanf, %D, e comercial A, e aqui eu dou um print F, %D, A. Vou pôr return 0 aqui, porque eu não estou colocando return 0 em lugar nenhum. Só para não...
esse exemplo é um CPU bounds ou um I/O bounds? É um I/O bounds. Por quê? Porque eu só estou usando entrada e saída, ó. Comando de entrada de dados e comando de saída de dados. Eu não usei processamento nenhum nisso. Agora, vamos supor que eu tenha isso. Int A int R de resposta, scanf %d e comercial A, R é igual a multiplicado por 350, e aí eu dou printf %d R. Retorne 0. O que eu tenho aqui? Eu tenho um CPU barra I/O bounds. Ou seja, eu faço os dois. Veja. Aqui e aqui eu tenho I/O. E aqui eu tenho CPU, porque eu tenho um processamento. Ok? Então essa é os tipos de processos que nós podemos ter no computador. Bom, quanto à interação, nós temos 3 tipos de sistemas operacionais, né, interativos. Quanto à interação de dados. Bom, eu tenho o LOT, que é considerado o primeiro sistema operacional. Eu tenho o sistema de tempo compartilhado, ou vou pôr aqui embaixo, você pode achar algum livro, algum material assim, time sharing. O tempo compartilhado é usado em sistemas interativos, como nós usamos hoje. E nós temos o sistema de tempo real, que precisa de um tempo de resposta às requisições que você fez. LOT ou BET, né? Muito utilizado até a década de 80, principalmente por bancos. Ele é considerado o primeiro SO criado. Tá? Bom, o que vem? Antes da gente falar do LOT, vamos falar do não LOT. Antes, né? Cada programa, ou seja, job, escrito e era perfurado em um cartão por um programador e era entregue ao operador do computador da máquina para que fosse processado. Então você tinha um cartão, era mais ou menos assim, e onde você tinha lugares que eram perfurados e lugares que não eram perfurados. Lugares perfurados eram considerados como 1, o não perfurado como 0, né? E assim por diante. Então você fazia um monte de cartão, entregava para o operador do computador e o operador ia processar isso, né? Programa a programa. Então toda vez que você tinha um novo programa, você fazia isso. Cada processador, né, ficava ocioso entre a execução de 2 programas e a espera de dados de entrada ou pelo término de uma impressão, né? Então, enquanto não chegasse outro lote de cartão, o processador ficava parado lá esperando, tá? Aí surge o lote. O que é o lote? Ele consistia de submeter ao computador um lote de programas por uma por vez. Os jobs dos usuários são submetidos em ordem sequencial para a execução. Não existe interação. Quando eu falo interação, o usuário usar o computador como teclado e mouse. Nessa época
vídeo e teclado não existia. O mouse nem era projeto, né? Mais lá para frente. Entre o usuário e o job durante a execução. Então, como que funcionava isso? A ideia era você gravar numa fita todos os jobs. E os jobs iam sendo processados sequencialmente. Tá? Então, o que a gente tinha? Nós tínhamos um computador de entrada de dados, que era o IBM 1401. O que esse computador fazia? Simplesmente ele ia ler os cartões perfurados e gravar numa fita esses cartões. Job 1, 2, 3, 4 e 5. Eu gravava numa fita. Essa fita ia para um outro computador, um computador de processamento. Esse computador de processamento era um computador mais parrudo, mais forte. Essas fotos são fotos dos computadores mesmo, que eram usados. A ideia é o seguinte, eu tinha duas fitas nesse computador. A fita de entrada, onde eu lia os jobs, e a fita de saída, onde eu gravava os resultados de cada job, né? Então, o job 1, job 2 ia ser processado, job 3 ia ser processado, job 4 ia ser processado, job 5 ia ser processado. E aí, eu gravava esses resultados de cada job, de cada programa, em uma outra fita. E essa fita era linkada em um outro computador, e esse computador era ligado a uma impressora. O que esse computador fazia? Ele ia ler os resultados e ia imprimir os resultados no papel. Era assim que funcionava o sistema BET. Vou lembrar. Até a década, antes da década de 90 um pouquinho, os bancos usavam isso tranquilamente. Tá? Então, em vez do programa mandar a sua saída diretamente para a impressora, direcionava para uma outra fita, como eu falei, que submetia à impressora. Aí surge a ideia do que a gente chama de spooling. Spooling, que é o quê? System Peripheral Operation Offline. O spooling é usado até hoje. As impressões dos sistemas operacionais modernos usam spooling. Como que funciona? Quando você manda um arquivo ou alguma coisa, por exemplo, no Word para ser impresso, aquele documento vai para um arquivo, uma área do seu disco. E esse arquivo você cria o que a gente chama de lista de impressão. Por isso que o seu programa não fica preso na impressão. Porque manda para o arquivo, do arquivo para a impressora. Então eu vou imprimindo um após o outro. Olha o sistema de lote, o BET, funcionando no nosso computador moderno. Bom, e aí surge a ideia, vamos dizer assim, os computadores interativos, que tem teclado e mouse e o usuário pode usar. Então, os SOs interativos são aqueles que os usuários interagem com as suas computações, ou seja, com seus programas. Né? Então, é um outro tipo de sistema operacional. Nesse tipo de sistema, a gente tem a técnica que a gente chama tempo compartilhado ou time sharing. Eu vou usar uma analogia aqui, depois eu vou explicar o conceito. Imagina que você tem uma mesa, e você tem 3 pessoas. Porém, só uma pessoa pode sentar nessa mesa por vez. E para que todos possam sentar nessa mesa, você colocou um cronômetro de 1 minuto. Ou seja, cada usuário da mesa só pode ficar sentado 1 minuto. Deu 1 minuto, ele sai e o outro senta. Então esse cara vem para lá, deu 1 minuto, ele sai. O segundo vai para lá, fica 1 minuto na mesa,
Deu 1 minuto, ele sai. Aí vou para o terceiro. Deu 1 minuto, ele sai. Certo? Vou voltar aqui. Isto é o sistema de tempo compartilhado, a ideia, né? Então agora vamos ver como ele funciona, tá? Vamos supor que eu tenho processo P1, P2, P3, programa P1, P2, P3 para ser executado. O programa P1 leva 4 milissegundos para ser executado, o programa P2, 2 milissegundos e o programa P3, 6 milissegundos. Eu tenho aqui minha UCP, a UCP só permite dar 2 milissegundos para cada processo, para ser justa. Esse tempo da UCP é definido no sistema operacional, quando ele é criado. Então, cada sistema operacional tem um tempo. Esse tempo a gente vai chamar de quantum. Então eu vou usar muito esse termo quantum no resto da disciplina. Então você grava que quantum é o tempo que a UCP permite que cada processo seja executado. Eu tenho uma fila de entrada. A fila de entrada, como uma fila, é só para organizar isso daqui. Então, o processo sempre vai entrar pelo final e sempre vai sair pela frente, tá? Tudo bem? Tá. Então, eu chamei de P1, P2, P3 só a título didático, tá? Isso aí, quem entra, depende do SO. E esse tempo aqui de cada um depende do tamanho do seu processo, ou seja, do tamanho do seu programa. Então tá aí a minha fila. P1, P2 e P3. Lembra que eu falei que eu sempre começo por quem está aqui, ó. Então o programa P1 vai para o CP, ele vai ser executado, deu 2 milissegundos de execução, ele vai para o final da fila e agora, como ele já executou 2 milissegundos, o tempo dele foi atualizado, né? Agora quem está na cabeceira da fila? Ó, o P2. O P2 vai sendo executado, ele precisa só de 2 milissegundos. Então, terminou a execução, ele termina a vida dele. E aí eu pego o P3, né, que vai ser executado. Lembra que aqui o P1 ainda falta 2 milissegundos. Então o P3 vai executar 2 milissegundos e ele vai para o final da fila. E aí o P1 vem, certo? Vai executar 2 milissegundos. Opa, terminou a necessidade dele. Pronto. E aí sobra o P3. Vamos supor se eu tivesse um P4 aqui. O P4 entraria nessa posição, tá? Muito bem. Aí o P3 vai sendo executado, como ele só precisa, ele vai ficar lá sendo executado até o final. Como não tem nenhum outro programa, ele fica na UCP. Agora, se entrar um outro programa na fila, aí esse chaveamento continua, tá bom? Bom, isso é. Então, isso aqui é um esquema. Isso aqui a gente chama de terminal burro. Por que um terminal burro? Eu ligava, eu tinha um mainframe. E eu ligava vários terminais nele, como se fosse uma rede, né? Mas a gente fala terminal burro porque ele não tem nem processador nem memória, é teclado e tela. Então o usuário ia clicar, ia logar, né? Ele logava direto no mainframe e usava os programas que estavam dentro do mainframe. Bom, o que acontece? O time sharing, ou tempo compartilhado, dá a impressão para cada usuário que ele tem todo o processador ou todo o dispositivo para ele, mas na verdade o que acontece? Ele divide o dispositivo pelos vários usuários, como eu expliquei anteriormente, tá? E aí vamos ver o sistema de tempo real. Servem
aplicações que atendem processos externos e que possuem tempos de resposta limitados. Ou seja, você mandou um evento, você programa que a resposta do sistema tem que ser num tempo X. Não pode ser X mais 1. Tempo X. Tá? Sinais de interrupção comandam a atenção do sistema. O que é sinais de interrupção? O sistema é cheio de sensores. E os sensores vão dizer para o sistema o que ele precisa fazer. Projetados para aplicações específicas, então não é propósito geral. Normalmente você projeta um sistema de tempo real para um problema específico, tá? Por exemplo, linhas de montagem, controle de caldeira, controle de tráfego aéreo, etc. Depois ali na frente eu tenho umas fotos de alguns exemplos. Então, no geralzão, o sistema de tempo real funciona assim. Está aqui o meu sistema de tempo real. Eu tenho o meu ambiente. No meu ambiente eu tenho sensores. De acordo com o que o sensor captura, são os meus sinais de entrada. É a partir disso que o sistema de tempo real vai dar uma resposta. E aí eu tenho um atuador que vai fazer alguma coisa para resolver esse problema. Abrir uma porta, fechar uma porta, ativar uma sirene, tá? Então é assim que funciona. Então eu tenho um sensor, o sensor manda um sinal e aí o sistema tem que dar uma resposta. Esta resposta tem que ter um tempo onde você determina, né? Esse tempo a gente chama de deadline, né? Então, se a resposta for num tempo maior do que é necessário para resolver o problema, aí, infelizmente, dá ruim, né? Mas vamos ver. Olha um exemplo do sistema de tempo real. Sistema de tráfego aéreo. Para quem nunca viu, aqui a tela que esse camarada está vendo é essa tela aqui. Então, o sistema de tráfego aéreo de um aeroporto, ele vai apontar os vários voos que estão chegando. Então, sem ele, não dá para dizer avião X pouse na pista 1, avião Y pise na pista 2. Sem ele, pode acontecer do que? De dois aviões descerem na mesma pista. Aonde que é o sensor do sistema de tráfego aéreo? É aquele famoso aparelhinho chamado transponder, que fica nos aviões. Ele manda um sinal para a torre dizendo que o avião que ele está instalado está chegando, tá? Bom, tipicamente um ou mais aparatos externos ao computador geram estímulos. Vários sensores. Quando eu falo aparatos externos ao computador, eu falo sensores. O computador deve reagir apropriadamente dentro de um intervalo fixo de tempo. E múltiplos processos competindo pela CPU, cada qual com seu próprio trabalho. Um outro exemplo que eu poderia dar é a gente pensar no metrô da cidade de São Paulo. Você tem uma sala cheia de sensores, cheia de telas que fazem isso, né? Então, para dizer se tem o trem está atrasado, se o trem não está atrasado, se o trem tem que mudar de trilho, se tem dois trens vão se chocar, né? Então, tudo isso. Então, você tem vários sinais que vão, digamos assim, permear ao CP, e a OCP tem que, para cada tipo de sinal, dar uma resposta. E a resposta tem que estar no intervalo de ponto fixo. Tá? Olha o tempo lá. E nós temos dois tipos de sistemas de tempo real. O primeiro tipo é o que a gente chama de hard real time, que é todo aquele que o tempo é vital, né? As ações precisam ocorrer num determinado instante ou intervalo. Atrasos não são tolerados, porque se tiver atraso, pode acontecer catástrofes, desastres, entre outras coisas. Obter respostas com atraso é tão ruim quanto não obtê-las, né? O sistema não
retornar. Aqui nós temos alguns exemplos de sistema hard real time. Isso aqui é um piloto automático, controle vital de hospital. Por exemplo, você coloca aqueles eletrodos e caso o batimento do coração do pare, aquela linha fica assim. Então tem que ter uma resposta assim que ele pegou o sinal. E aí normalmente tem sistemas de tempo real em hospitais que quando acontece isso, ele já dá um alerta para que a equipe médica venha atuar no paciente. Aqui é uma usina nuclear, certo? Que gera energia elétrica a partir de fusão nuclear. Também é um sistema de tempo real, porque se alguma coisa acontecer, o sistema tem que fazer ações paliativas para que ela não exploda, por exemplo, como aconteceu há anos atrás lá na Rússia, conhecida como a usina de Chernobyl, né? E nós temos um outro tipo de sistema que é o sistema soft real time. Qual que é a diferença? Se houver um descumprimento ocasional do prazo, embora indesejável, ele é aceitável. Atrasos e ocasionamentos são tolerados. A tarefa crítica tem maior prioridade que as demais. O que é a tarefa crítica? É a tarefa mais importante. Exemplos. Sistemas multimídia, eu coloquei aqui a Netflix, mas poderia ser, por exemplo, uma videoconferência feita no Meets ou no Teams. Por exemplo, acontece muito comum você estar lá e a pessoa, por causa da internet da pessoa que está do outro lado, trava. E a pessoa fica travada, leva 2, 3 segundos para voltar, né? Então é um sistema de tempo real, soft real time. Netflix, por exemplo, se dá uma travada lá, no seu filme, não vai ocasionar muitas coisas, né? Aqui eu coloquei esse aplicativo do Pix, mas aqui seria sistemas bancários, né? O sistema bancário também é um sistema de tempo real, que você faz uma transação e você quer a atualização real na hora. Só que se tiver um atraso devido a alguma coisa, não é algo que vai criar catástrofes. Por exemplo, eu coloquei aqui o Pix, mas não necessariamente é o Pix, né? É aqui a geração app, internet banking, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, você pode fazer um Pix para uma pessoa, por causa da internet, o banco não conseguiu finalizar a sua transação, né? E aí ele te manda uma resposta que o Pix deu um problema e tal, aí você tem que fazer de novo. Então não vai acarretar grandes coisas, né? Por exemplo, você está lá no sistema querendo uma transação e cai o sistema. Aí você tem que esperar, né? Exemplo disso é os sistemas da Caixa Econômica no começo do mês, porque tem pagamento, tem Bolsa Família, tem bastante coisa. Então, às vezes você não consegue entrar no sistema ou no momento da transação cai o sistema, né? E aquela transação não é feita. Então, isso é um soft real time. A organização interna dos SOs. Os SOs normalmente são uma grande e complexa coleção de rotinas de software. Certo? A gente tem quatro organizações. A monolítica, micronúcleo ou microkernel, máquina virtual e cliente-servidor. Nesse curso, a gente vai ver a monolítica e a microkernel. Cliente-servidor é para rede. E máquina virtual, depois a gente dá uma palhinha, que é as questões de virtualização. Vou pôr aqui, virtualização. Bom, então a estrutura monolítica funciona assim. Imagina que eu tenho esse cenário. Eu tenho
vários programas do usuário, eu tenho meu sistema operacional e eu tenho meu hardware. Os programas do usuário querem funcionar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma solicitação ao sistema operacional. No sistema operacional tem algo que a gente chama chamada ao supervisor. Ou seja, o que é o supervisor? É quem pega essas requisições e vai cuidar delas, né? E o que ele faz? Ele manda o SO resolver isso. Quando o SO resolve, por exemplo, acesso à memória, processamento, usando a impressora, ou leitura em disco, ou gravação de um arquivo em disco, ele manda um sinal, que a gente chama de interrupção, para o processador, e o processador avisa o SO. Ó, aquilo que, por exemplo, o P1 exigiu, está voltando. Aí o SO analisa e dá a resposta para os programas do usuário ou programas de vários usuários. Então, a estrutura monolítica é a forma mais primitiva e comum de sistemas operacionais. Quando eu falo a forma mais primitiva e comum, é como você implementa um sistema operacional. Eles são escritos como uma coleção de procedimentos. Procedimentos, vou pôr entre aspas, é a mesma coisa que uma função que você aprendeu lá em programação. Ou seja, em vez de você ter um programa único, você divide o seu programa em vários pedacinhos, tá? Interligados. Cada um pode chamar os demais se quiser. Todos os procedimentos são visíveis uns aos outros. E os procedimentos executam sobre o hardware como se fosse um único programa, né? Eles executam. Quer dizer o quê? Um não precisa saber do outro. Ok? Um exemplo. O MS-DOS utiliza esse tipo de estrutura. O Windows utiliza essa estrutura. Mas aqui eu vou fazer uma observação até o XP. Do XP em diante é uma outra estrutura que nós vamos ver à frente. O Linux e Unix, embora sejam compostos de módulos em que há informações ocultas do resto do sistema. Então, funciona assim. Veja, esse esquema tem que ficar na cabeça. Todo SO divide a execução em duas partes: modo usuário ou modo kernel, também conhecido como núcleo. Depois eu vou falar sobre esses dois caras. Modo usuário eu tenho permissões limitadas de execução. Modo kernel eu não tenho nenhum limite, né? Então eu tenho uma aplicação, duas aplicações, ou seja, programas. Eu tenho a chamada ao sistema, que eu falei na primeira aula, que é o quê? Quando uma aplicação pede alguma coisa para o SO, a chamada ao sistema é uma biblioteca de rotinas que fazem que o SO execute aquilo que o usuário pediu. Por exemplo, gravar um arquivo em disco, ler o conteúdo de um arquivo determinado em disco. O que eu tenho em amarelo são os meus procedimentos. Tá? Eu tenho vários, que eu pus pouco. Se você buscar lá no livro, você tem mais. Eu pus só para dar ideia. E aqui embaixo eu tenho o hardware. Então, toda a aplicação do usuário vai estar aqui no modo usuário. Então, as aplicações fazem chamadas ao SO. Essas chamadas são interpretadas pela chamada ao sistema. E aí, a chamada ao sistema vai organizar os procedimentos para executar o que o usuário quer. Então, mando para cá, mando para cá. Um pode conversar com o outro, dependendo da situação. Ó, vem para cá e vai descendo até eu chegar no hardware. Perceba o seguinte, perceba que eu tenho uma seta de mão dupla, ou seja, o hardware vai responder para esse cara responde para esse cara responde para esse e esse cara vai dar o resultado aqui para a aplicação.
Ah, tem situações que eu poderia fazer isso direto? Tem, depende. Isso aqui é só uma ilustração para mostrar para vocês como funciona, tá? Tudo depende do que você quer. Bom, essa aqui é a estrutura monolítica do núcleo ou kernel do Windows, tá? Então tá aqui para vocês verem a aplicação. Aqui eu tenho o modo usuário, aplicação, os drives do modo usuário. Eu tenho aqui o Windows API, que é a parte do Windows que controla tudo, né? Aí no modo kernel, eu tenho o drives do kernel. Eu tenho aqui o núcleo do sistema operacional. Tem o sistema de arquivos, que é o padrão do HD, como é formatado o HD. Eu tenho uma camada de abstração do hardware e eu tenho o hardware, né? Agora aqui eu tenho a estrutura do Linux, né? Você vê que a estrutura do Linux é um pouquinho mais complexa. Ele é dividido em 3 partes. Tem a parte do sistema de entrada e saída, memória e processos, que são os programas em execução, tá? E aqui tem várias outras detalhes. Eu não vou entrar muito no detalhe nisso, porque não é o nosso objetivo aqui. Bom, a estrutura monolítica, né? Compilam-se todos os procedimentos com o objetivo de criar módulos. Aqui está execráveis, gente, não é execráveis. Eu tenho que arrumar isso aqui. É executáveis, tá? Porque eu fui usar o corretor do PowerPoint e ele veio com isso. Então eu pego todos aqueles módulos, ó, vamos voltar aqui, pego esses módulos e eu compilo eles e eles tornam-se totalmente executáveis, tá? Juntam-se todos os módulos executáveis, criando um único programa executável chamado kernel. Ou, né, núcleo. Ou seja, o núcleo é o coração do SO, é ele que faz tudo. Estou falando do monolítico, uma coisa só. Quais são os prós? O desempenho dele é bom, né? Contras, é difícil de manutenção, porque você tem que trabalhar com uma coisa só. E cada um é ligado ao outro. É considerado como uma grande bagunça computacional. Por quê? Porque você tem um código lá detalhado, cheio de coisas, cheio de detalhes. Então, para você achar a parte que você quer mexer, é meio complicado. Bom, para resolver isso, eles criaram um sistema em camadas, tá? Em várias camadas, que a gente chama de estrutura hierárquica de níveis de abstração. O que é isso? A ideia básica é criar um SO com uma hierarquia de níveis de abstração. Ou seja, o que é nível de abstração? Cada camada, vou fazer uma seta aqui, vai fazer uma ação diferente, tá? Cada camada é construída sobre imediatamente a inferior. Cada nível, os detalhes de operação dos níveis inferiores são ignorados. Por exemplo, eu estou aqui, eu preciso executar isso daqui. Só que ele precisa de uma informação que vem aqui de baixo. Como essa informação é criada, essa camada aqui não se interessa. Ela só se interessa com a informação que ela pediu, né? Por isso coloquei aqui, ó, cada nível pode confiar nos objetos e operações fornecidos pelas camadas anteriores, tá? Por exemplo, não quer dizer que vamos supor que eu preciso de uma informação daqui. Ela não precisa vir para cá e vir para cá. Ela pode vir direto, tá? Porém, eu tenho camadas de hierarquia. O que é camadas de hierarquia? As partes mais acima são alto nível e as partes mais abaixo, baixo nível. Ok? Quem usa isso? O OpenVMS, o Windows NT. O Windows NT foi a versão do Windows para
Rede. Esse NT aí, muita gente acha que é network, porque o Windows NT era um servidor de rede. Não, NT significa New Technology, que na época do que foi criado o NT, o Windows normal usava como kernel ou núcleo o DOS. Já o NT usava o Unix, né? Então o NT usava o Unix como base para o kernel, tá? Então algumas coisas que os Windows tradicionais 98, 95 aconteciam, o NT não tinha porque ele tinha uma outra arquitetura. E o Bill Gates quis isso quando criou o NT, ele queria criar uma nova tecnologia. Aí vem a ideia de modularização. O que é modularizar, gente? É aquilo que você faz no seu programa com funções. Você tem um programa único e você quebra ele em vários microprogramas e você vai chamando um programa através do outro. Então é a divisão de um programa complexo em módulos hierárquicos de menor complexidade. Os módulos interagem através de interfaces bem definidas, né? Você tem o conceito de informação escondida, que é o quê? Vamos supor que esse cara aqui faz uma requisição para esse cara aqui. E esse cara responde. Como essa camada vai executar, vai gerar essa informação, não interessa. Só interessa que ele envie a informação. Para esse cara não interessa. Ele vai pegar essa informação e vai usar aqui em algum lugar. Tá? Muito bem. Está aqui a hierarquia em módulo. Então temos a parte mais baixa, onde eu tenho o hardware atual, ou seja, o hardware da sua máquina é dividido em um CPU, que é o processador, dispositivo de entrada e saída, memória principal, armazenamento secundário, controle do operador, certo? Eu tenho nível 1 é núcleo, nível 2 entrada e saída, nível 3 gerenciamento de memória, nível 4 sistema de arquivo e o nível 5 integrador da linguagem de comandos, e aqui em cima está o usuário. Tá? Vou fazer a caretinha dele aqui, ó. Tá aqui o usuário. Então eu tenho a alocação da UCP aos processos. Então tudo começa aqui. Processo de entrada e saída, processo gerente de memória, processo gerente de arquivo. Então vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar. Então vamos fazer um programa aqui. Então vamos supor que aqui eu tenho o meu main. Int a é igual a 10. Só isso, só para vocês entenderem como que a coisa funciona. Bom, vou executar o meu programa. Tá aqui o meu programa, vou executar. Ele começa aqui, tá? Vai começar aqui. Bom, o que eu tenho aqui? Tô criando uma variável. O que você tem que entender é que criar uma variável é o quê? Você está solicitando um endereço de memória. Então, nisso aqui, eu quero um endereço de memória. Para quê? Para armazenar a variável A. Como a variável A é um inteiro, eu preciso de 4 bytes nesse endereço de memória, ok? De onde que eu tirei isso, gente? Olha lá, pega lá seu material de programação, você vai ver lá que variável inteira na linguagem C precisa de 4 bytes. Então, o que vai acontecer? Né? Nesse ponto aqui, eu vou vir para a memória e falar assim: memória, me abre um endereço de memória de 4 bytes para armazenar a variável A. Na hora que o processo de gerente de memória abre o endereço de memória, ele vai retornar para cá falando: ó, abri, tá aberto.
Lembra aquele PC mais um da aula passada? Dou um PC mais um. Aí eu venho para cá, ó. Eu tenho que armazenar o valor 10 lá na memória. Então, olha lá, ó, a variável A está aqui. Ó. Eu vou jogar 10 aqui. Quando eu joguei 10, claro que ele vai devolver aqui. Aí eu vou dar um print, né? Print %d. Opa, print é saída de dados, né? Então eu vou falar assim, ó. Ó, preciso imprimir na tela a minha variável A. O processo de entrada e saída, beleza, vai falar, beleza. O que que ele faz? Ele vai se comunicar com o processo gerente de memória e falar, ó, processo gerente de memória, eu preciso do valor de A. E aí manda o valor 10 para cá. E aí ele imprime na tela. Imprimiu na tela, terminou o programa, ele vai devolver para cá. E ele fala, opa, não tem mais nada para fazer. Finaliza o programa. É assim que funciona o sistema monolítico. Minto, o sistema de camadas, né? Tem o monolítico e o monolítico com camadas. É assim que funcionam as camadas. Muito bem, vamos falar do modo de acesso ao hardware, ou seja, o modo usuário e o modo kernel ou modo núcleo, né? Modo usuário, quando o processo trabalha no modo usuário, a aplicação só pode executar instruções sem privilégios. Um subconjunto das instruções da máquina. Um exemplo, imagina que meu amigo aqui está digitando um trabalho no Word e ele vai mandar salvar. Então, quando ele clica em salvar, ele faz uma chamada ao sistema operacional para quê? Para enviar os dados a serem gravados, né? Então, o que acontece? Eu tenho a memória aqui. A memória vai enviar para o meu disco os dados que estão lá no computador. Ou seja, gerência de operação de escrita no disco. Esse mecanismo garante que o acesso ao hardware seja controlado e seguro, ou seja salvo no lugar que você quer mesmo, né? E não tenha nenhum problema nessa operação, né? Então, na verdade, a gente podia dizer que a memória conversa com o sistema operacional vai mandar as informações para cá. Ok? Isso é o modo usuário, ou seja, coisa simples que é liberada para você, usuário. E aí a gente tem mais alguma coisa. Para garantir a segurança e a integridade do sistema, se o código modo usuário tenta fazer algo que não devia, ocorre uma interrupção. E, em vez de cair o sistema todo, só cai aquela aplicação, né? Só cai aquela aplicação. Um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está fazendo um programa e você faz isso aqui, ó. Int x igual a 50.000. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um vetor de 50.000 posições. Quando você compila esse código, vai dar um erro chamado memory overflow. Ou seja, houve um estouro de quanto eu posso armazenar na minha memória. Isso é um caso do modo usuário, ou seja, o sistema não deixa você armazenar uma informação maior do que a sua memória, porque se ele permitisse, provavelmente eu poderia dar algum dano no sistema. Então ele cria ele para a sua aplicação, ele não permite que a sua aplicação siga, né? Justamente por isso. Quando você estiver a disciplina estrutura de dados, o professor vai passar algumas outras formas de você fazer isso, né? Algumas outras estruturas mais detalhadas que permite você fazer isso. E aí a gente tem o modo kernel ou o modo núcleo. A aplicação tem acesso completo aos recursos da máquina, ou seja, ao hardware.
executa operações com privilégio. Isso é aquela coisa no Windows que fala assim, executar como administrador, tá? Quando o processador trabalha no modo kernel, a aplicação tem acesso a um conjunto total das instruções, é totalmente liberado, né? Totalmente liberado. Para não evitar problemas, né? Vou vir para esse slide. Apenas o SO tem acesso a instruções privilegiadas. Problemas ocorridos no modo kernel podem travar a máquina toda. Então, quando você como usuário o seu programa precisa de instruções privilegiadas, o seu programa, vamos lá. Tá aqui, modo usuário, modo kernel. O seu programa está aqui, né? Seu programa foi executado. Tá aqui a chamada ao sistema. É verificado que você precisa de uma execução modo kernel. Então, mas você está no modo usuário, você não pode fazer essa execução. Então, o que acontece com o seu programa? O seu programa muda de modo usuário para modo kernel. A execução é realizada pelo sistema operacional. Depois que ela foi realizada, a gente volta para modo usuário, para não ter problema, tá? Um exemplo do modo kernel é isso aqui, ó. Você está recebendo um pacote de dados pela rede, né? O modo kernel consegue acessar o drive da sua placa de rede diretamente, sem outro intermediário. Para que isso? Para garantir a velocidade de comunicação, para que os dados não cheguem com atraso, tá? Estrutura microkernel. Busca tornar o núcleo do SO o menor possível. Os serviços são disponibilizados em processos. Cada processo é responsável por gerenciar um conjunto específico de funções. Exemplo, gerência de memória, gerência de arquivos, gerência de processos e assim por diante. Nós temos dois processos, processo do cliente e processo do servidor. É como se o servidor fosse o processo kernel e do cliente continua cliente. A principal função do núcleo, ou seja, o kernel, é gerenciar a comunicação entre os processos. O microkernel incorpora somente as funções de baixo nível mais vitais e fornece uma base sobre qual é construído o resto do SO. Aqui nós temos a ideia do microkernel. Veja só, modo usuário, modo kernel. Esse é o meu núcleo. Meu núcleo trabalha com gerenciamento de memória e sincronização de processos. Antes de eu continuar, eu vou explicar a sincronização de processos, o que é. Imagina que eu tenho dois programas. Programa 1, já falei disso em outras lá atrás, mas vamos de novo. Então tá aqui a minha memória. Essa memória está ocupada, essa memória está ocupada, essa memória está ocupada, essa memória está ocupada. Eu tenho dois programas para ser executado e só tem uma memória. O que é sincronia? Sincronia é o seguinte: o SO vai vir aqui, vai permitir apenas que um dos dois seja executado, por exemplo, P1, e vai falar assim para P2: P2, espera até P1 sair, tá? Aí depois que P1 termina a execução, P2 vem para cá. De maneira simples, é isso que é sincronia, tá? Na aula que vem, que a gente vai falar de processos, a gente vai falar mais sobre isso. Bom, a aplicação ela vai mandar um sinal para a chamada ao sistema que está no modo usuário. No modo usuário está todos os, vamos dizer assim, procedimentos do SO. Sistema de arquivo, escalonamento, escalonador aqui é de processo, não é arquivo. Tem que arrumar também esse slide. Gerenciamento de dispositivos, aqui é entrada e saída, entre outras coisas.
Então por isso chama microkernel. O kernel é bem reduzido. Eu tenho vários outros programas dentro do SO que a gente chama de procedimentos, né? Que vão auxiliar o núcleo. Então a minha aplicação vai mandar um sinal, a chamada ao sistema vai analisar, falar, o que é? Eu preciso ler um arquivo do disco. Então beleza, eu vou ler um arquivo no disco. Só que para eu ler um arquivo no disco, esse arquivo tem que ir para a memória. Então eu mando um sinal para cá, CEP, Centro de Escalonamento de Processos, e a informação do arquivo lido vem para a memória. Ok? Ou eu preciso executar um programa, e assim por diante. Então a ideia é que o meu microkernel, meu núcleo seja o mínimo possível. E tudo, né? Veja só, modo usuário, está no modo usuário. Na hora que eu passo essa informação para cá, de modo usuário passa para kernel, armazena na memória, e aí essa ação aqui volta para o modo usuário, para não ter nenhum problema. Bom, o núcleo exibe um alto grau de modularidade, ou seja, tudo é quebrado em procedimentozinhos ou em funções, o que o torna extensível. O que é extensível? Você pode aumentar o seu SO à vontade. Portáteis e escaláveis, né? Essa modularidade permite que o sistema operacional seja adaptado e expandido conforme necessário. Que é aquelas famosas atualizações do Windows e aquelas famosas atualizações dos núcleos do Linux, sem grandes dificuldades. O micronúcleo não depende de cada componente para ser executado. Um ou mais dos componentes podem falhar sem causar falha no sistema operacional como um todo. Isso aumenta a resiliência do sistema, tornando ele mais robusto e confiável. Tá? Bom, quem que usa microkernel? O Linux também usa microkernel, versões mais recentes de Linux, e o Windows XP. Antes do Windows XP, monolítico. Curiosidade, o Windows 11 ele não usa microkernel. O Windows 11 é híbrido. Criaram uma tecnologia que é parte microkernel, parte monolítico, que é a questão das camadas, né? Então, o Windows 11 utiliza esse novo tipo de detalhamento interno. É uma versão que usa monolítico e microkernel misturado, tá? Vamos ficando por aqui. Na próxima aula veremos processos, uma parte bem importante dos sistemas operacionais. Até lá!